Mulheres Conectadas. Oferecimento Alfareta Contabilidade. Serviço estratégico e humanizado para sua empresa no Brasil e no exterior. Milenare. Um novo padrão em farmácia de manipulação. Olá, bem-vindos! Programa Mulheres Conectadas no ar. E hoje a gente vai falar sobre algo que eu acho que está na boca de todo mundo. Eu olho na rede social, olho na TV, a gente vê o pessoal com aquelas lentes de contato. Mas será que é para todo mundo? Será que não prejudica os dentes? Hoje em dia está mais moderno, qualquer pessoa pode utilizar, a gente pode mudar o formato dos dentes. Já, doutora Aline Gianpietro vai estar aqui comigo. Enquanto isso, enquanto ela chega, você pode, apontar seu celular para o QR Code aqui, mandar o teu recado, sua pergunta. Nas redes sociais também, através do nosso canal do YouTube. Você vai lá, assiste o nosso programa, compartilha aí com o maior número de pessoas possível e ainda manda seu recadinho aqui pra gente. Já vou aproveitar, claro, pedir também para você me seguir nas redes sociais, o @CláudiaAloy. Eu vou amar falar com vocês todos os dias e diariamente aqui no canal ABC às 3 da tarde, sempre para vocês. Agora, eu já nem vou enrolar muito para começar esse programa de hoje, porque o nosso papo sempre rende muito, sempre é muito bom. Então eu vou fazer o seguinte, vou te dar um tempo para você pegar a tua água, teu café e voltar aqui comigo, porque agora sim já está no ar o Mulheres Conectadas. Olha, não sei vocês, né? Vocês já se pegaram pensando? Ai, aquele sorrisão. Eu sou doida pra ter... Sabe o sorriso da Xuxa? Que é aquele dente mais comprido aqui assim? Porque dizem que traz jovialidade, tá? Não sei se é verdade. Depois vocês pesquisem aí. E agora a gente vai bater um papo. Na verdade, a gente vai fazer a nossa consulta com ela, a doutora Aline Gianpietro, que já chegou aqui. Bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Boa tarde. Eu adoro estar aqui. E hoje vamos trocar mais algumas ideias aí. Agora, doutora, ficou muito em alta, né? E eu sei que mudou, né? Mudaram aí as formas de colocação de lentes de contato. Para quem não sabe, as lentes de contato, elas são como se fosse uma capa nos dentes, né? Olha, ai, vamos para as fotos? Para a gente bater papo? Exatamente. Assim, as pessoas estão procurando as lentes, ou lentes de contato, ou facetas, é a mesma coisa, tá? As pessoas estão procurando pelo motivo errado. Então, elas querem dentes claros, mas estão trocando o seu clareamento por uma faceta. E isso, quando essa é a intenção, quando essa é a finalidade, quando é isso que acontece, está errado. Se você quer dentes claros, você tem que clarear, né? E não facetar os dentes. Uma vez que você instalou facetas, é irreversível. O teu dente não vai ser mais, nunca mais o que era antes. Com desgaste, sem desgaste, porque o dente ele precisa receber um tratamento para receber essas facetas. É como se fossem unhas postiças, né? Precisa ser muito bem feita, precisa ser muito bem executada, mas antes de tudo isso, de você ter um profissional que tenha um bom senso, você precisa ter indicação para isso. Tem gente que tem dente torto, desalinhado e quer colocar faceta. Então você precisa corrigir primeiro, fazer a sua ortodontia primeiro, para depois você pensar se vai clarear ou se vai facetar. Às vezes você faz um tratamento ortodôntico e um clareamento e fica muito mais bonito do que faceta. Então você investe alto em facetas, lentes de contato, como eu já disse que é o mesmo produto, né? Nós estamos falando da mesma coisa, e às vezes você não precisa disso. Então assim, tem gente que teve a sorte, e não só a sorte, mas assim, de combinar com o seu sorriso, com o rosto, e também, né, de ter escolhido um bom profissional, enfim. Mas será que vai ter um arrependimento futuramente ou não? A Sabrina ficou linda com as facetas dela, né? A gente tem outros atores aqui que ficaram lindos, né? Que combinou, a faceta foi bem indicada. Então, assim, se a gente olhar aqui a Demi, né, que é na foto do meio aqui, a Demi Moore, ela tinha indicação para faceta, se a gente só olha a foto, tá? Porque para indicar faceta, a gente precisa de documentação ortodôntica também, vários tipos de exame, escaneamento, e fazer protótipo, o paciente prova antes, faz uma coisa assim, meio que provisória, para ele tentar
se acostumar com aquele trabalho ou não. Então, olhando, coube, né? Ficou super bem para ela. Então, ela tinha, assim, um desnível dentário, ela não tinha um desnível ortodôntico, né? Quando ela colocou, porque existem outras fotos, mas ela tinha dentes com características desfavoráveis. Né? Então, ela tinha dentes muito manchados em estrutura, que talvez um clareamento não fosse resolver mesmo pro caso dela, tá? Aí sim é indicado, então. Aí sim é indicado. Então, a gente tem, assim, defeitos de esmalte, pessoas que têm hipoplasia de esmalte, vocês podem pesquisar isso, que é uma falta de uma estrutura de esmalte. Então, de repente, uma faceta caberia ali. Um dente desvitalizado, bateu, manchou, tá muito diferente do seu dente natural. Aí sim, de repente, cabe uma faceta. Mas agora, doutora, ó, por exemplo, o caso da Sabrina ali em cima. Eu olhando, a Sabrina é linda de qualquer jeito, né? Eu olhando ali, eu acho que tava ok, um dente de uma pessoa jovem, né? De repente, se ela fizesse ali um tratamento ortodôntico e um clareamento, de repente ia ficar mais bonito do que ela tá atualmente e não prejudicaria o seu dente, né? Os seus dentes. Então, assim, se um dia ela se arrepender, é um caminho sem volta. Porque não tem. Quando tira a faceta ali, ele vai ficar tal dente. É que a gente vê umas fotos na internet, mas hoje em dia não é assim, que fica só um cotoquinho. Não. Tem profissionais e profissionais, né? Hoje você não precisa, o dente não precisa sofrer tudo aquilo de desgaste. Tá. Mas até chegar nessa tecnologia, nessa modernidade... Muita gente desgastou, Muita gente desgastou. E gente, assim, muito influente, pessoas que tinham realmente um aporte financeiro para investir naquilo. Tem uma foto aqui do jogador, do Firmino, que eu trouxe. Ó, vamos deixar aqui. Volta um pouquinho lá no Cris, né? Do Cristiano Ronaldo. Que íntimo, né? É íntimo, né? É o jogador que eu mais gosto. Então, assim, o Cristiano, de repente, ele não precisava de uma faceta ali, precisava de um tratamento ortodôntico e um clareamento, mas aquela coisa do imediatismo, né? Eu sou jogador, eu tenho dinheiro, eu não quero ficar... Então, vamos fazer a faceta. Combinou, mas, assim, ele é uma pessoa que ele vai ter sempre como cuidar disso. E uma pessoa que juntou uma grana a vida inteira para fazer suas facetas e deu errado. Nossa. É nisso que tem que pensar, né? Que o Luciano fez, achei que ficou super bom o tratamento dele, porque ele tinha dentes pequenos, então ficou legal também. O Tom também fez aqui, ele fez várias correções, se a gente lê a história dele e tal, é foto de congresso mesmo, né? Os dentistas levam sempre as fotos dele, porque ele tem dentes a menos, então tem dentes permanentes que ele não teve. Né? Então, perdeu o de leite e não vieram os permanentes. Ele tem um dente permanente que ele não ia ter mesmo, que a gente chama de agenesia, né? Então ficou super bem, combinou super com ele. Mas assim, é todo um conjunto, né? E aí a gente tem uma foto seguinte, que isso aqui foi o que deu certo, né? E quando não dá certo? Quando você não morde, quando você não oclui, fazer faceta em cima e embaixo, é arriscadíssimo. Geralmente você faz faceta em cima, em alguns dentes, não é na boca inteira. E clareia os inferiores. Agora, se você faz faceta em cima e embaixo, você corre um baita de um risco de bater faceta com faceta, lente com lente, aquilo ficar descolando, desgrudando, e você não conseguir morder absolutamente nada. Saiu agora, recentemente, uma pesquisa, que inclusive eu preciso postar na minha rede social, né, do Conselho Federal de Odontologia, do que você não pode mais fazer a partir do momento que você tem lentes de contato. Então, você tem restrição alimentar, não só de alimentos, mas de como você vai comer, do que fazer, do que você não vai fazer, de que tipo de esporte você pode praticar ou não pode praticar, para isso aqui não descolar, gente, porque isso aqui é colado. O que é colado pode sim descolar. E o que não pode, assim, fazer uma pessoa que tem... Por exemplo, você tem alimentos duros. Você não vai poder comer para sempre a tua maçã do jeitinho que você quer. Uma hora isso daí vai dar pau. Tá? Então, assim, precisa colocar na balança. Pipoca. Tem gente que vive disso, né? Existem profissionais que vivem de fazer faceta. Então, você precisa ter mais que, de repente, uma opinião. No meu consultório lá, você conhece lá, a gente já falou sobre facetas e a gente reprova muitos desejos lá. Às vezes o paciente chega lá com uma foto da Bintin e fala, eu quero esse sorriso. Eu falo, mas se você deixar com que a gente faça, o que a gente propõe para você, como a gente quer fazer, vai ficar muito mais bonito que o dela. Então, que às vezes você vê na revista, não é para você, é harmônico. Às vezes o teu sorriso vai ficar muito mais bonito que o dela. Né? Então, aquela coisa do comparar, e hoje em dia as facetas, tá acontecendo isso aqui, ó. Né? Esse sorriso, esse último aqui, um tratamento ortodôntico, um clareamento, depois, de repente, você acertar isso, fazer um tratamento estético definitivo, mas que você não precise colocar facetas como essa aqui. Com certeza a pessoa vai se arrepender. Eu tenho uma foto de um jogador, que acho que é a última foto que eu trouxe, o Firmino. Ele gastou na época, acho que está aí na mídia, né, não sei quantos R$1.000,
né, dava para comprar um apartamento de luxo que ele gastou nas facetas dele para chegar nesse resultado. Então, assim, não tá bonito. Não tá bonito. Tá artificial, né? Tá artificial, ele teria que ter feito uma correção, porque se você não alinha os dentes, a faceta é uma capa. Se você não alinha os dentes, você vai começar a morder errado. Isso vai fazer suas facetas descolarem. Então, eu sempre digo aqui, eu já falei em outros programas, em outros temas, os dentes são como peças de Lego, precisa encaixar, peça com peça. Quando você não corrige esse encaixe e coloca uma faceta, vai bater faceta com a faceta de um dente que não é do teu jogo, não é do teu par. E isso vai causar o quê? Um descolamento de tudo isso. Vai por água abaixo, mas ele é uma pessoa que pode fazer investimentos 1000 a todo momento para corrigir isso. Mas se você é uma pessoa que não pode fazer isso, né, a todo momento, então tem que pensar muito bem, porque dentes brancos, você tem que... como é que você escolhe a cor dos dentes? Pela cor do seu globo ocular, da parte branca. Então precisa ter um estudo entre a cor do seu globo ocular, que o meu é diferente do seu, que é diferente do dele. Olha, eu nunca tinha prestado atenção nisso, é verdade. É diferente, não é branco todo mundo igual, não é, gente. Tá? Nem o branco da roupa é igual, então, e do corpo muito menos. Então você tem que comparar a cor do seu globo ocular com o que você tem de tom de pele, com o que você tem de tom de gengiva, o que você quer, o que o dentista consegue fazer e o que vai ficar bom para você, né? E para ele curtiu assim, né? Ele gostou desse resultado, mas com certeza já teve vários problemas aí no meio do caminho. A gente ouve a mídia, né? Tá tudo ali. Então, se eu fosse ele, eu melhoraria essa cor e essas facetas aí, porque fica com cara de piano, parece dentadura, parece artificial. Você quer deixar uma coisa natural ou artificial, né? Então, vai cair nesse erro aqui. Né? Agora, hoje em dia, como que são feitas as facetas? Então, fez toda a documentação, todos os exames, aí vai no dentista. É feito no mesmo dia? Não, é feito um mock-up antes. O que é um mock-up? É um projeto. Tá. Então, a gente faz essas facetas de uma maneira... A gente não cola definitivo, tá? Para falar bem didático. Você não cola definitivamente. Você manda fazer suas facetas e a gente faz algumas provas de cor também, né? Coloca no paciente de uma maneira de colado artificialmente. Ele vai se olhar, ele vai se ver. Às vezes a gente deixa o paciente uma semana ou o tempo que ele acredita que vai ser legal para ele vai no máximo 15 dias. Elas não estão coladas definitivamente, né? E se o paciente der aval, a gente cola definitivamente. Senão você faz ajustes de cor no laboratório e aquilo volta e você prova novamente até tá legal para você. Então por isso que eu falo, e o colar chegar definitivamente. Ele teve que aprovar ele isso. Ele que aprovou, né? Ele é gosto, né, gente, também. Isso. Agora, para chegar no definitivo, para colar, ainda assim pode correr o risco dela descolar, né? Sempre. Mas uma vez que você colocou a faceta ali, a lente de contato, ai, enjoei, quero meu sorriso de volta. Acabou. Acabou. Não acabou. tem mais. Assim, acabou, não tem mais. Você pode ver que isso até o Conselho Federal diz. É algo irreversível. Por mais que não tenha desgaste, você tem uma cola que foi colada no seu dente. Então, aquele dente já foi agredido. Você pode ter, aparentemente pode parecer que ficou tudo bonitinho, como era antes, enfim. Mas já foi agredido o seu dente. Você pode ter uma sensibilidade, você pode ter uma mancha de esmalte. Então, aquele dente foi agredido e aquilo é irreversível. Por falar em mancha, né? A escovação, a higiene, ela tá colado. Não corre o risco de entrar alguma sujeirinha lá dentro do meu dente, porque tá a capa ali? Corre. E aí? Corre. Tanto é que essa é uma das definições e das instruções, né, do Conselho Federal, que você tem que redobrar os cuidados. Então, se você vai uma vez ao ano no dentista, você tem que ir 3 vezes. E fora que se isso descolar, você vai acabar indo mais vezes. Isso também tem um custo, né? Eu não sou contra a lente, tá, gente? Eu não sou contra a faceta. Eu sou contra do procedimento mal indicado e mal realizado. Então, você tem que ter boa indicação e saber fazer isso aqui. Tá? Então, no meu consultório, eu tenho quem faça. Se você pedir para que eu faça esse trabalho, eu não faço. Eu não estudei para fazer faceta. Eu estudei para falar, para entender, sim, porque eu sou, né, a responsável pelo negócio. Mas eu não faço isso daqui. Então, se você falar, Aline, você faz para mim, Aline, não. Eu vou pedir para a doutora Adriana fazer, para quem estudou para fazer isso lá, tá? Então, assim, se você vai uma vez ao ano no dentista, você vai ter que ir 3 vezes. Se você escova 1 ou 2 vezes, você vai ter que escovar 4 vezes. Tá? O seu produto é diferente, você não pode usar nada com carvão ativado, você não pode usar nada com branqueador, porque vai estragar a sua lente.
Então, o seu creme dental, aquele basicão que você usava, você não vai poder usar mais. Então, você tem que ter produtos adequados. Escova mais durinha, jamais. A dura já não é indicada mais para ninguém. Então, tem que ser escova ultra macia. Você vai ter que ter, assim, um cuidado redobrado, porque os casos de halitose, isso causa muito mau hálito. Porque então, a pode pessoa, às vezes, entrar. a gente vê, né, daqueles artistas, todos os lindos, com lentes de contato, pode ser que tenha bafo. Tá vendo? Nada é perfeito. Nada é perfeito. Mas a gente ouve isso nas entrevistas. Você já contracenou com o fulano? É verdade que ele tem mau hálito? Aí, assim, você vai olhar as fotos, o fulano tem, às vezes, lente de contato. Não é todo mundo que vai ter mau hálito, não é todo mundo que vai passar por esse constrangimento. Mas tá mais propenso. Muito mais propenso, porque você não está higienizando o seu dente. Você está higienizando a sua lente. E ele tá lá embaixo. Se entrou um fiapinho de comida, vai ficar apodrecendo lá e você não vai ver, não vai ter como limpar. É isso. Ai, Tá? gente, que sério, Então, hoje, né? as pessoas... Claro, os profissionais prometem, aquilo fica muito bem aderido, tá? Mas a gente sabe que a maioria dos casos hoje passa por esse constrangimento. E, assim, eu conheço muitas pessoas que se arrependeram. E é uma decisão muito séria, né? Do pra É. sempre. É. Pra sempre é muito sério. É muito sério. E a lente de contato não tem cárie, né? Ela pode formar uma cárie na lente, não, porque ela não é natural. Mas entre ela e o dente, você pode formar sim, lesão de cárie, justamente pela dificuldade de higienização. Por isso que aquilo tem que estar muito bem aderido, Não tem que tem estar muito assim bem como feito. tirar uma vez por ano todas as lentes e dar uma limpada. Toda vez que você fizer isso, você vai agredir o seu dente mais e mais, e aí você vai sofrer, sim, desgastes. Não pode. Você vai recolar uma lente se houver necessidade, por exemplo, descolou, caiu, né? Quanta gente a gente não vê que está no evento, pá, jornalistas, Já acontece teve, isso. né, no ar, sim. Muita gente conhecida. Ah. Imagine quem não é da mídia, que às vezes fez um dentista que não tem tanta habilidade, ou que não tem a especialidade. Tem que ser especialista. Tem que ser um profissional que acorda e vai dormir fazendo isso. Muito bem feito, tem que né? ser com um profissional sensacional. E esse profissional sensacional, ele tem que te dizer assim, não vou fazer, não está indicado. Ele tem que ter essa opinião também, né? Ele tem que ser honesto com você. Eu tenho um paciente, um dos nossos clientes lá, que ele veio com essa intenção de fazer faceta para clarear o dente. E eu falei, aqui não. Eu já barrei ele, nem passei para o especialista. Eu falei assim, não vai, porque você não tem indicação nenhuma. Você tem que fazer horta e clarear o dente. E a família dele trata lá. E depois de um tempo ele voltou, depois de um ou 2 meses ele voltou, ele falou, eu fiz. Quando ele sorriu, ele não precisava ter dito que ele fez. Aquilo estava nítido. Tava aquela boca azulada. Nossa, eu acho branco. Muito feio. E aí, há um tempo agora, faz pouco tempo isso, ele removeu e ficou pior. Ele se arrependeu. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, eu devia ter te ouvido, vou ter que confessar que eu devia ter te ouvido lá atrás e não ter feito as minhas facetas. Uma pessoa jovem, um rapaz de 25 anos, entendeu? Então, assim, presta atenção. Então, assim, se o seu dentista falou que você não tem indicação, ouve, por mais que você não concorde, por mais que você queira de fato fazer suas lentes, mas ouve o que o profissional, e que seja um profissional qualificado para isso. Né? E tem muito charlatanismo em todas as áreas, não só na minha, mas como em todas as áreas, né? Então tem gente pintando os dentes com corretivo, com esmalte. Eu posto lá na minha rede social direto isso. Nossa, eu já vi gente que colocou lente e aí ficaram os dentes enormes. Sim. E parece que é mesmo uma dentadura encaixada, assim. Que às vezes a pessoa conversa com você, não sei se já aconteceu com você aí de casa, mas se você pegar uma pessoa com lente, eu não consigo me concentrar. Eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus. Fica muito artificial, Quando né? é artificial, porque tem sorrisos que são lindos, são bonitos, né? é verdade. Tem sorrisos E que aquele comentário que você fez dos dentes, né, não estarem tão nivelados como o da Xuxa, por exemplo, sim, traz jovialidade. Os dentes muito alinhados, muito branquinhos, ele vai te envelhecer. O muito certinho, muito retinho, né? Então, a ortodontia tem que ter essa visão também. Nós, como ortodontistas, às vezes a pessoa fala, os seus dentes laterais, eles não podem ficar iguais do tamanho dos dentes centrais. Não, esteticamente isso é um crime. Não pode, eles precisam estar numa posição mais curtinha. Né? Sim. Ai, você quer que faz? Você vai assinar um livro de 500 folhas, né? Porque e aí, gente, faço ou não faço? Claro que não. Ela não deixa, de jeito nenhum. Não, eu te denuncio. Não, a gente cuida, né? Faz isso. bonitinho, profilaxia, a gente faz clareamento. Os seus dentes já são claros, né? Então, assim, não, se um dia tiver incomodando, clareia mais um pouquinho. É, né? É isso. Não, porque o pra sempre me assusta muito, né? Eu sou o exemplo do que eu tô falando, eu não faço clareamento em mim. Os meus dentes nem são tão claros, mas eu acho que a gente tem que pensar na agressão. Eu quero isso pro meu dente, não, eu não consigo, eu não suporto. Já tentei fazer, como isso às vezes
eu achei que eu fosse agredir muito os dentes, eu acabei desistindo. Então, imagina colocar uma lente, né? Então, Não, tem que ser né? muito medicado. Conversa com o seu profissional. Tem mais imagens aqui, não? Não, A gente acabou. mostrou todas. Vou mostrar de novo mais uma vez para vocês verem. E eu coloquei a imagem do Firmino aqui porque ele é pauta, viu, gente? Ele já está acostumado a ser mencionado, né? Então, assim, a gente está Olha, expondo, assim, né? não tá, né? Mas eu acho que poderia ser um tom diferente. O formato tá ok, assim, pra mim. Eu que sou leiga, vai. Né? Eu melhoraria um pouquinho melhor essa disposição dos dentes aí. Se você pegar a foto dele antes da lente, ele precisava muito de correção. É? E aí não fez a Mas correção antes? Não fez a correção antes. E aí coloca a lente em cima do dente torto? É. E aí coloca a lente... Isso. A gente tem um cantor que fez isso também, né? Que foi o Belo, né? O Belo também. Mas o Belo ficou bem artificial. Ficou, né? Ficou. Né? Ô, Belo, vamos corrigir isso, Belo. Mas também, entre o antes e o depois, tá melhor depois. Porque o antes dele era terrível, né, Belo? O Belo era, né? Pelo que o Belo tá belo agora. Pelo que eu ouvi na mídia, é que se ele alinhar os dentes, ele perde a dicção, né? Que é famosa. Não pode perder. Nas músicas dele, né? Então, imagina. E ele faz um S. Isso. Mas assim, né? Não perde, não. Fica assim, tá bonito. Deixa a gente assim. gosta assim. Então, só o Belo pode. O restante não pode. É isso. Gente, olha, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante. Agora, uma última pergunta. É claro que cada caso é um caso, cada material é cada material. Mas o mínimo de valor para fazer uma boca? Olha, o Firmino acho que gastou 300 mil reais. Não! Mas hoje você consegue fazer facetas bem bonitas também em resina, não precisa ser em cerâmica, em porcelana. Você consegue fazer em média entre 2 mil, 3 mil reais, e aí o céu é o limite. Se você quiser um trabalho definitivo, você vai gastar mais ou menos aí entre 10, 12 até 30 mil reais. Bom, comparado a uma lipoaspiração, a cirurgia plástica, tá aqui ok. É isso, mas lembre-se que você tem que ter manutenção. Manutenção. Não para aí o custo. E se descolar uma lente, você tem custo 2. Se quebrar, porque ela quebra também. Se quebrar, fragilizou, tem que fazer uma lente nova. Qual que é o material mais maravilhoso, assim, pra lente? É a cerâmica? É a cerâmica. É o mais top, o mais caro. top. Depois é a porcelana. Cerâmica e porcelana é o mesmo, é um jeitinho mesmo. diferente de falar. Tá, é o mesmo material. Agora, o mais em conta hoje e que funciona bem, mas assim, é a resina. Mas você tem que ter um profissional maravilhoso para trabalhar com resina, para deixar um resultado incrível, né? Porque a resina mancha. Aí você também tem que mudar o seu esquema de cuidados, né? Mas as resinas têm feito muito sucesso, porque a gente tem resinas muito classe A hoje para fazer esse tipo de trabalho. Não é a resina de restauração, é a resina estética. Então, você pode fazer em resina, de repente você curtiu, aí você pula para um porcelano. Perfeito. E quem tem as facetas, porque às vezes a gente vê, né, para alguns exames tem que avisar, ou alguns esportes muito radicais, se enquadra também? Existem alguns exames existem alguns exames como, por exemplo, ressonância magnética, dependendo do material que você fez, vai ser mencionado no exame, mas não precisa ser removido, não. Os brackets, sim, por exemplo, precisam ser removidos. Para uma cirurgia, por exemplo, oncológica, geralmente, que vai usar muita radiação. Na faceta, não. Na faceta, não. Mais tranquilo, então. Mais tranquilo. Ai, gente, aí eu acho que a individualidade... É diferente, né, das unhas que precisam ser removidas, os cílios, infelizmente, né? A gente tem que se desmontar toda. Pelo menos o dente vai ficar lá. Pelo menos o dente vai ficar lá, né? Mas aí não vai dar para entrar sorrindo na cirurgia às vezes, né? Não, Mas, e o seu dente de baixo vai estar prejudicado, seja de qualquer forma. Então, não importa, né? O que eu quero deixar aqui é, às vezes o profissional senso. fala, não, vai ficar intacto. Não vai. Não vai. Né? Não Tenha vai. isso em mente. Quer fazer? Faz, mas faz consciente. Se você Você já colocou uma cola ali, você já está agredindo o dente. Mas se for da tua vontade, se tiver um profissional incrível, tem que fazer, mas tem que estar consciente, é isso aí. E tem que ter bom senso, gente. E capricha na escovação, porque a gente não quer ninguém com halitose, como diz a doutora Aline. É isso aí, tá? A dica foi mandada. Obrigada, doutora, mais uma Adorei vez, estar aqui. pelos esclarecimentos, a gente Obrigada, amou. viu? Eu já decidi que eu não vou ter lente de contato, mas se você precisa, e como existem casos e casos, a gente brincou aqui com o Belo, mas ele deu uma melhorada muito boa. Claro, o dele dá pra gente... Não sei se é porque a gente estava muito acostumado com ele antes, que eu falava, dá pra perceber. Né? Ele é querido também, né? Ele é muito simpático, ficou bonito. Então seja simpático também, porque já vai ficar meio caminho andado. Boa aí. dica. Obrigada, Aline, mais uma aqui. vez por ter vindo ao programa. A gente espera muito mais vezes. Combinado, vou estar aqui. Um beijo e contem comigo. Fechou! E você, obrigada pela sua audiência, que você possa sorrir com lente, sem lente, mas com informação correta, porque se você tomar essa decisão de colocar aí as lentes no seu dente com informação,
a probabilidade de dar certo, de você sair esbanjando um sorriso lindo por aí, vai ser muito maior, e é isso que a gente quer aqui com Mulheres Conectadas, viu? Obrigada pela tua audiência, obrigada Politex pelo cenário, a Tissara aqui também pela minha poltrona, e o look de hoje, que é da Lu Ateliê, maravilhosa. Beijo pra você, viu, Lu? Obrigada mais uma vez pela audiência e a gente volta, ó, todos os dias ao vivo aqui com vocês. Até mais.